Ó, o Stibri, Stranger Things. Ó, deixa eu ver se tá gravando isso aí os dois. mesmo. Stranger Things. É foda. Uma das coisas que mais me incomoda na humanidade é a falta de referência. Porque às vezes as pessoas, sabe, tipo, sei lá, tu faz desde, sei lá, tu usar uma roupa X e as pessoas conhecem o pior expoente daquela roupa que tu está usando. Não que Stranger Things seja ruim, porque a trilha de Stranger Things é foda. A trilha de Stranger Things é uma coisa muito foda. Os caras que fazem, eles estão muito foda. Eles montaram tipo uma banda de synth velho, que chama-se Survive, que é uma banda incrível. E hoje nós temos um convidado, que é essa pessoa que está conversando comigo aqui, que é o Marco Gomes. Ele é o único cara que eu conheço que apareceu na Forbes. Mano, o cara apareceu na Forbes e, tipo assim, não apareceu por besteira, não. Na Forbes. O cara... Bom cartão de visita. Mano, mas é verdade, mano. O cara, ele... Diferente... o termo empreendedor, ele foi meio lavado. Arruinado, né? É verdade. O termo foi arruinado, como vários termos, tipo emo, tipo até rock, assim, quando o cara fala assim, eu sou roqueiro, eu fico, lá vem, né? O cara vai postar coisa, sei lá, do Bolsonaro. Enfim. Então, digamos que eu seja um bom tipo de empreendedor. O cara empreendeu de verdade. Esse é o grande bagulho, assim, o cara empreendeu de verdade. E porque, resumindo a história, dá um Google depois, Marco Gomes, mas enfim, ele é um cara que morava lá no Gama. Isso aí, que Distrito onde Federal, 44 quilômetros de Brasília. É onde aconteceu o Faroeste Caboclo, né? Não é? Não, Faroeste Caboclo é da Ceilândia. É pior. É pior ou melhor que o Gama? Hã? É pior ou melhor que o Gama? Cara, é diferente, ambos já foram tensos, quando eu tava crescendo eram bem tensos, hoje estão melhores, mas é diferente. Quantos anos tu tá agora? 31. 31. O quão quebrada era o Gama? Porque eu vou fazer 92. Vou fazer um aposto aqui, porque o Brasil era, fora se tu fosse deputado ou desembargador, o Brasil inteiro era uma grande quebrada. Era verdade. O Brasil inteiro era muito trash. Podia até não ter tanto assalto, assim, besta, quanto tem, mas tudo era uma grande quebrada. Eu tinha uma família de classe média meio baixa, assim, mas nunca me dei muito mal. Mas, só que todo mundo se dava mal, porque não existia uma pessoa rica. Esse era o bagulho. Não tinha um cara com grana. Na época de hiperinflação, tava todo mundo fudido, né? O mais rico que tu podia ser, tu tinha, sei lá, o cara tinha um Verona, tá ligado? É verdade. Então, um Escort. Não existia rico. Não tem esse cara que hoje a gente vê que são milhões, que é o humano que tem um Land Rover. Porque o brasileiro usa essa coisa, usa o carro como, né, medida de status riqueza, social. mas dá pra entender, assim. Não tinha rico. Era todo mundo muito mal na foto. E quem era rico era ou porque o pai tava roubando ou porque o pai trabalhava lá fora. Ou a mãe, enfim. Bom, mas o Marco Gomes é um cara que empreendeu. O cara era do Gama. Aí ele... Vou resumir a história. O cara era hacker, né? Hackerzinho. Tu usava aqueles bagulho pra invadir o computador dos caras e abrir o... o CD, o porta-copo. Não. Sub7 que fazia isso? Hein? Era o Sub7 que fazia isso? Cara, não lembro mais o nome dos programas, não. Era Sinto hacker, muito. aí decidiu trazer a hackerice dele pro mundo real e legal. E ele acabou montando, entre várias coisas, eu vou falar só uma coisa que deixou ele muito bombado, que é uma empresa chamada Boobox, que basicamente fazia o quê? Metia comercial no site das pessoas. É, isso aí. Automaticamente. Isso, vendia publicidade segmentada para blogs e ajudava os blogueiros a ganhar dinheiro, que era o objetivo inicial, ajudar meus amigos blogueiros e eu mesmo a ganhar dinheiro com publicidade e tirar toda a verba dos 4 grandes portais que existiam no Brasil na época, que era UOL, Terra, IG... e MSN. O Terra era um prédio enorme em Porto Alegre. Eu tenho certeza que não é mais. Milhares de pessoas pelo Brasil, assim. Era prédio enorme aqui, prédio enorme em Porto Alegre. Muitos andares do World Trade Center aqui de São Paulo. É verdade. Empresas de internet, né? Hoje elas meio que... Hoje tem outras empresas de internet. Hoje tem mas Facebook, são empresas Google. que fazem coisas. Fora o Facebook, Google, mas assim, empresas que meio que fazem coisas. Tipo Uber, Airbnb, essas coisas. E tudo é umas empresas com 10 caras trabalhando. É isso aí. Tá, mas enfim... O Marco, ele é um cara que, um dos tweets mais recorrentes dele, ele é um cara muito ativo no Twitter, e um dos tweets mais recorrentes dele é quando ele tipo, encaminha uma matéria sobre inteligência artificial ou sobre robôs que estão fazendo coisas, e sempre em seguida de um bagulho que já é praticamente um bordão, que É isso aí.
Como é que é? É assim, robôs fazendo uma profissão, que é a profissão que está citada na matéria. Nenhuma carreira está a salvo, robôs farão qualquer trabalho. Cara, hoje em dia, eu vou falar na minha área, que é a música, que muitas pessoas falam que os robôs não vão tomar conta, mas a nossa produção musical ela já é 100% tomada por robôs, mas aí os caras falam, não, mas a criatividade não tem como. Cara, a criatividade basicamente é tu pegar aleatoriamente coisas que estão na tua bagagem mental, cerebral, e utilizar elas. Então o robô também faz isso. Não, e tem duas coisas importantes aí, porque assim, como brincadeira, eu falo que o robô vai fazer todos os trabalhos, vai tirar o emprego de todo mundo. Isso, obviamente, é uma brincadeira, eu não acho que vai ficar a humanidade inteira desempregada nos próximos 20 anos, mas por exemplo. metade? Pois é, mas vai tirar muito emprego e vai alterar muito como as pessoas trabalham. E uma das coisas que as pessoas normalmente falam é isso, mas a criatividade, o sentimento, tudo isso, na verdade, o nosso cérebro, ele é um hardware que processa software. É um hardware que processa software de um jeito muito diferente, natural, evoluiu durante bilhões de anos, etc e tal. Mas é um hardware que processa software. Quando você fala a palavra inteligência artificial, a palavra inteligência vem antes. Se você está assumindo que o robô é inteligente, porque ele tem uma inteligência artificial, se ele é inteligente, ele pode fazer qualquer coisa que eu faça. Exatamente. Basicamente, então assim, você tem uma contradição em termos quando você fala que um robô que tem inteligência artificial não vai ser capaz de criar música ou ser psicólogo. Porque se ele é inteligente e eu sou inteligente e eu conseguiria, ele também faz, mano. O robô médico já é uma realidade, né? Porque tem muita coisa. Sabe, o cara tá com um negócio lá na vesícula e um médico nunca viu aquilo, mas ele joga lá num sistema que já é um computador que tem um nome, que tipo assim, não, isso aqui na Índia é mato, e dá o diagnóstico na hora. E tipo assim, isso é muito louco. Tem um monte de pesquisa demonstrando que robôs e análise de imagem dão diagnósticos, por exemplo, baseado em chapas de raio-x, que normalmente o médico olha a chapa de raio-x e fala, vamos supor que seja esse, tem câncer ou não tem câncer, tem suspeita de câncer aqui, vamos fazer uma biópsia sim ou não. E tem um monte de pesquisa já mostrando que os robôs, que é software com machine learning, inteligência artificial, detectam essas doenças e essas possibilidades de câncer com uma precisão muito maior do que uma junta de médicos. Muito maior, assim. Então, é uma questão de tempo até a sua carreira, que você que está aí nos ouvindo agora, ser impactada. Você pode ficar desempregado por causa de um robô, ou você pode ser um dos melhores da sua área e não ficar desempregado. Mas que vai ser impactado, vai. Jornalista. Ei, você jornalista. Basicamente, tudo que tu tá lendo no jornal, assim, matérias, por exemplo, a matéria que a galera lê super, que é matéria sobre resultado de jogo de futebol. Essa matéria já é escrita por robô há muito tempo. Isso é uma besteira, é muito simples essa mecanização aí. Essas matérias quentes de resultado de jogo de futebol, bolsa de valores, resultado de eleição, resultado financeiro de empresa, isso já tem cada vez mais software fazendo isso e fazendo cada vez mais rápido, com cada vez mais precisão, cada vez mais indetectável por humanos que foi feito por um robô e sendo aplicado cada vez mais. Já tem, New York Times já usa isso bastante, entre outros meios já usam isso, que é os robôs escreverem, por exemplo, que é o mais óbvio, é resultado de esporte, né? Futebol americano, beisebol, etc. Tal minuto aconteceu tal coisa, gol de não sei quem, um golaço. Ainda dá uma opinião, assim. Ainda traz as estatísticas do cara históricas, enfim. Olha, tem um Adriano Smith aqui tá falando um bagulho que fácil, eu acho que vamos refutar bonito, que os robôs eles só não vão herdar os valores dos humanos. Eu acho que aí é onde é um bagulho que é aí que, mano, que isso vai herdar mesmo, e o robô é muito mais querido e muito mais gente boa do que nós, seres humanos, porque ele não tem as paixões. E essa coisa de valor também, na verdade, tem até discussão já sobre isso, séria e importante. Do carro. Porque não só do carro, mas todo algoritmo, ele leva os valores de quem criou o algoritmo. Então, se eu sou um ser humano que estou criando algoritmo de inteligência artificial para fazer qualquer coisa, por exemplo, para selecionar candidatos para vaga de trabalho, todos os meus preconceitos e os meus valores vão estar nesse algoritmo. E aí isso piora a situação, na verdade, porque o robô ele se retroalimenta e isso faz ficar exponencial esses preconceitos, esses valores muito loucos aí que a pessoa tenha colocado no algoritmo. Então, todo algoritmo é um statement político. Todo algoritmo é uma declaração política. Por exemplo, tem aquela questão que é bem
pop, assim, que é sobre o carro um automóvel já era para ser um carro que se autopilota, né? Então, um automóvel ele não é um automóvel, ele é Ele é uma máquina um humano móvel. guiada. Mas o automóvel já tá contido a palavra, que é o bagulho que se move sozinho. Então, o carro, enfim, como é que é o nome? Como é que eles chamam? Hoje chama de carro autônomo. Carro Self-driving autônomo, car. então. Que também eu acho errado, porque o termo correto em português mais preciso seria carro autômato. Mas vamos no autônomo. O autômato é o que anda sozinho, sem ninguém. Autômato. Supondo que eu tô lá no meu carro autônomo, eu tô virado pra trás, falando com a minha avó no carro, e tô cagando, porque o carro está dirigindo pra mim. Aí tem aquela coisa, né? Alguém vai ter que programar isso. Por exemplo, ele vê uma criança imbecil atravessando a rua, tipo assim, nossa, eu não posso atropelar essa pessoa. Então ele já automaticamente já faz a manobra. Já só que aqui tem uma família de 5 pessoas. Na calçada. Na calçada. E aí existe um valor aí que alguém vai ter que programar isso, que é... Quem ele vai matar? Ele vai matar quem tá dentro do carro, ele vai matar quem tá na rua, ou ele vai matar quem tá na calçada. Se ele tiver que tomar essa decisão. Isso aí chama trolley problem. Foi um problema de filosofia proposto há muitos anos, exatamente para discutir esse assunto, assim. E o trolley problem mais clássico existe um trilho de trem, você tem a manivela na mão que tira esse trem desse trilho, que tem uma pessoa, e leva o trem, tipo, desvia ele para um outro trilho que tem, tipo, 4 pessoas. E aí, o que você faria? Você deixaria um morrer ou deixaria 4 morrer? Mais do que isso, se você começar a colocar complexidade nessas pessoas. Então, o cara que tá no trilho é um viciado em crack, e os outros 4 são inocentes. Aí quem você mata? Você vai matar o cara porque ele é viciado? Tipo, muito doido. Você vai criando complexidade. Na guerra, inclusive, rolam mortes a rodo, essas guerras de drone. Mas justamente porque a impessoalidade das vítimas, a gente vê lá, no conflito lá, morreram 37 pessoas. Mas se um bagulho se tu humanizasse cada uma dessas vítimas, assim, então, é um cara que estava terminando de construir seu primeiro barraco e não sei o que para o seu filho, ele tinha um cachorro, pronto, tipo assim, tu humanizou a pessoa, deixou de ser uma estatística. Então, justamente, esse é o grande esforço das ONGs de lidar com a situação de guerra, que é humanizar as vítimas e tirar número, né? Por exemplo, se o carro tá lá e ele vai atropelar uma pessoa, ele pode acessar o que essa pessoa tá ouvindo no Spotify. Pra saber que se ele estiver ouvindo uma música meio ruim... Mano, esse cara aí tá ouvindo merda, mano. E aí o outro tá ouvindo, tipo, como fazer uma cirurgia de colo de útero. Sei lá. É um absurdo essa minha assunção agora. Mas já houve casos de carros autônomos que atropelaram. Você falou que é absurdo, mas não é tão absurdo, não. É assim que o problema é... Ele é proposto de maneiras cada vez mais complexas, inclusive desse jeito, assim. Mas se você sabe que o carro vai poder saber no futuro se a pessoa tá devendo imposto e a outra não tá. E aí, ele vai tomar a decisão baseado nisso? Tu tem que matar que não está devendo, porque essa pessoa tem que pagar. A pessoa que está em dia, essa aí pode morrer. Porque o outro não pode deixar a dívida. Não, isso aí tá claro já. Late stage capitalism. Mano. E a gente trata isso como coisas muito distantes, porque a gente acha que vai demorar muito, mas não, cara, porque eu vou falar um bagulho que é uma experiência própria minha. Eu jogava um jogo que era tipo um Need for Speed Underground, isso não tem 10 anos. Foi quando eu jogava Xbox 360, e o Need for Speed Underground, ele tinha um mapa dizendo pra onde tu tava indo, um GPS, e eu falava, isso é inconcebível. Já existia pra caralho, mas não tinha no Brasil, e tipo, era um negócio inconcebível. Um GPS. Eu me lembro que quando eu comecei a usar smartphone, eu queria muito, eu achava que ia ser uma puta de uma ostentação eu colocar, tipo assim, estou aqui gravando podcast, eu queria botar a imagem de satélite, que já estava rolando um Google Earth, eu queria botar a imagem de satélite de onde eu estava, assim, e fazer essa imagem, e eu falava assim, nossa, isso vai demorar muito para fazer. Eu lembro de procurar aplicativos que faziam isso, aí tinha um que era um Mapper, não sei o quê, mas não fazia exatamente o que eu queria. E, tipo, hoje é tão óbvio, é tão imbecil, faz tão parte da nossa vida. Então, o lance dos dados é muito cumulativo e é muito rápido. Isso que a gente não está falando ainda dos computadores quânticos, né? Ih, aí, meu amigo, o assunto fica complexo, hein? Por que eu digo isso? Porque existe uma... Qual é o nome da constante lá que diz o quanto os computadores evoluem a cada Lei de Moore?
A lei de Lei Moore. de Moore. Moore é fundador da Intel, então assim, só pra deixar Não é pouca a pessoa bosta. mais familiarizada, Moore não é uma pessoa aleatória qualquer, é o cara que fundou a Intel, que faz os processadores da maioria dos computadores do mundo, né? E o Moore falava que a cada quantos anos? A cada 18 meses, A cada 18 os meses. computadores dobram de capacidade, de processamento, especificamente. E aí, claro que isso uma hora vai ter um threshold que vai ser o fim da linha, só que as pessoas já estão fazendo, já estão botando na roda o tal do computador quântico, que tu sabe me explicar por cima o que faz um computador quântico? Cara, eu vou tentar, eu já li bastante sobre... Bastante não, já li um tanto sobre o assunto, mas assim, não sou nenhum especialista, mas o que o computador quântico faz é que quando você pede para um computador, por exemplo... Beleza, vamos falar sobre quebrar senha, que é o assunto mais simples para mim. Você tem lá uma senha de um caractere. Então você pede pro computador, descobre pra mim qual é a senha aqui desse um caractere. Ele vai tentar 10 vezes, uma hora ele chega na senha. Se for 2 caracteres, ele vai tentar 99 vezes. Se for 3 caracteres, ele vai tentar 1000 vezes, né? E assim por diante. Então uma senha de... Vamos ficar aqui na senha de 2 caracteres, que é uma coisa que não existe hoje, mas só pra ficar simples da gente calcular na cabeça. 2 caracteres, ele vai tentar o 00, 01, 02, 03. Aí chegou no 9 ou no 23, e ele quebra essa senha e ele acessa o sistema. Beleza, consegui fazer isso. Esse computador, que é o meu computador, o seu celular, o meu celular, esse computador que está aqui na nossa frente, qualquer computador que a gente use hoje, um smartwatch, qualquer coisa que seja um computador, até a nossa geladeira, ela trabalha dessa maneira, sequencial, e ela vai tentar um por um. No computador quântico, quando você pedir para ele fazer isso, ele vai tentar todas as possibilidades ao mesmo tempo. Porque ele consegue fazer isso. E aí tem a coisa lá de qual a capacidade que ele vai ter e tal, mas basicamente, resumindo bastante, um computador quântico hipotético, ele vai conseguir testar todas as possibilidades de senha. Então lá, em vez de tentar 00, 01, 02, 03, ele vai tentar 100 de uma vez só. Num ciclo só, porque isso, cada vez que ele faz, ele precisa de um ciclo. O que são os ciclos? São os megahertz que a gente vai lembrar aí do computador, sabe? Quando você fala que o computador tinha 2 GB, tinha 3 GB, tinha lá na nossa época que a gente era moleque, 100 megahertz, 200 megahertz. Megahertz quer dizer o quê? Ciclos por segundo. 1000 ciclos por segundo. Então, o computador vai precisar de X tempo para testar um por um. Já o computador quântico não, ele tenta todas de uma vez só e ele descobre a resposta instantaneamente. E é por isso que o computador quântico é tão mais rápido. E aí, existem os tipos de computador quântico, porque nem todos vão conseguir testar 100 possibilidades de uma vez, mas eles testam tipo de 10 em 10, de 50 em 50, de 1000 em 1000, para ser mais preciso. Ou seja, ele vai testando cada vez mais possibilidades de uma vez só. E, mano, com isso você consegue fazer operações infinitamente mais rápidas, porque você descobre respostas que antes precisariam de tempo, agora numa velocidade teoricamente instantânea. Você descobre imediatamente, num ciclo só, qual é a resposta para aquela coisa que você tinha 99, 1000, 2000 possibilidades diferentes de resposta. Então, o nosso robozinho... Ficou claro? Foi simples? Ficou didático. O nosso robozinho que tem um computador quad-core na cabeça, ele... Por exemplo, o que a gente sempre fala, assim, porque a gente fantasiou vendo Jetsons que o robô ia ser tipo uma pessoa com a complexidade de pensamento de uma pessoa. E, por exemplo, só que o robô, ele é tipo function driven, né? Tu não precisa de um robô para fazer tudo que o ser humano faz, assim, um androide. Mas até porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito assim, por exemplo, o cérebro dos robôs está muito cabuloso, o Big Data, tudo sendo feito muito loucamente, só que assim, os caras não conseguem fazer um robô que anda direito ainda. É verdade. Aí tanto que a gente vê um agora robô... Agora a Boston Dynamics está fazendo uns quadrúpedes, que estão bons. A gente vê um robô que dá um mortal, assim, mas uma coisa que é besta, que a minha filha Sky sabe fazer, que é se equilibrar em cima de umas pedras e ir saltando de uma da outra, ou passar numa Olimpíada do Faustão. Um robô ainda não consegue por uma... É um bagulho que é muito simples, assim. Só que ao mesmo tempo... eles não precisam saber fazer isso, não, tá ligado? Eles fazem outras coisas. Porque assim, mas agora eu só quero fazer um robô que pule muito alto, eu quero fazer um robô que pule 200 metros de altura. O cara vai lá e faz, mano, mete lá uns e ele não precisa fazer outra coisa. E ele vai voar. Então, assim, é por atividade. Esse robô que a gente fantasiou que era tipo um cara, que também vai rolar. Só que eu acho que é um ramo da robótica, assim, que é bem freak, e eu acho que a galera não olha com muitos bons olhos. Ou talvez meio que... Isso sempre dá umas matérias meio caça-clique, assim, tipo aquela robosa lá que dá entrevista.
Tipo, com aquela cara de lona, de borracha, super bizarro. Bizarro, boneca. No entanto, é muito isso, assim, mas eu posso fazer, por exemplo, o robô que joga xadrez, isso nem é mais um assunto, porque... Ih, o Kasparov não perdeu pro robô em 97, sei lá, 98? 97, era um computador IBM, mano. Um mainframe IBM do tamanho de 2 geladeiras, uma do lado da outra. É, o Deep Blue, eu nunca vou esquecer isso, era coberto assim no Jornal Nacional. Isso, Deep Blue. A partida de xadrez entre o Gary Kasparov, que é o maluco que ganha de xadrez de 100 pessoas ao mesmo tempo, ele empatava com o computador. Tipo assim, ou seja, ele fazia uma partida perfeita e empatava com o computador. Não, mas ele perdeu. E depois não, depois ele super começou a tomar uma surra e hoje isso nem é mais um assunto. Nem é mais um assunto, né? Hoje é basicamente... É impraticável um humano vencer um computador. Tá. Então, assim, agora vamos deixar as pessoas apavoradas. Um bom humano vencer um bom computador. É lógico que se você for jogar xadrez contra o seu celular, eventualmente você vai ganhar, porque é um jogo de celular que você tem que ganhar às vezes, senão você não joga mais. Mas se o computador for feito pra ganhar de todo mundo por uma equipe de hiper especialistas e for um computador hiper poderoso, basicamente não tem humano que vença ele. E tem uma coisa que eu acho muito louca, que é... Eu esqueci... Ah, não, tá. Vou cortar isso aqui. Assim, qual é o... Vamos apavorar as pessoas agora. Quais são as primeiras profissões, assim, que, tipo, os robôs já meio que praticamente estão fazendo? Cara, existem muitas. Motora de Uber, pra mim, é um bagulho que eu adoro os motoras de Uber, os caras me dão bala e, tipo, a maioria me trata muito bem. Mas vai vir uma avalanche aí, vai deixar uma galera... basicamente, o motora de Uber, ele já simplesmente tá operando uma máquina, porque assim, ele tem um carro, e aí aparece lá uma cobrinha dizendo onde é que ele tem que ir. Então ele só vai, ele tem que pegar essa pessoa, ele me diz o nome da pessoa, e aí ele só segue um bagulho, assim. Esse aí com um carro que se dirige já meio mal. E não só isso, como tem níveis também. Então, na verdade, o que se espera e o que já vem acontecendo é que os motoristas, na verdade, de caminhão vão sofrer antes, porque caminhão dirige em autoestrada e é mais simples. E já tem caminhão autônomo operando de verdade, sozinho. Só tem que ficar um humano lá dentro por questão de legislação, por enquanto, porque essa legislação há de mudar. Mas o caminhão já opera sozinho. Na Flórida já tem startup fazendo isso, acho que no Texas também. E os motoristas de caminhão vão sofrer antes. Mais do que isso vem em ondas pelo mundo. Mas é uma profissão muito desgraçada para um ser humano fazer. Não, e mais que isso, tipo, o robô não cansa, o robô não vai ter déficit de atenção. Não vai tomar rebite. Não vai tomar rebite, o robô vai poder dirigir 24 horas por dia, parando só para recarregar ali 1 hora, 50 minutos, seja lá o que for, sabe? Então é assim, recarregar não o robô, né, o caminhão, tipo, abastecer, seja lá o que for. Clube Irmão Caminhoneiro já era. Não, e não só isso, como as coisas também a gente tem que pensar que elas vêm em ondas pelo mundo. Então, assim, provavelmente essas coisas vão começar nos Estados Unidos e na China. Depois elas vão sendo amplificadas pro resto do mundo. Eu imagino, né? Talvez na África também vá acontecer por conta da presença chinesa na África e tal. Mas não é uma coisa que chegou nos Estados Unidos e vai chegar aqui imediatamente e tal. Não é bem por aí. Essa coisa vem em ondas. Mas, outra coisa que acontece também é que, por ser uma coisa altamente... por ser um trabalho que é feito nas autoestradas e que ele pode ser feito, ele vai precisar de interação humana, por exemplo, quando entrar numa cidade ou quando for fazer uma manobra mais complexa, esse tipo de coisa, inclusive já tem startup fazendo isso, eles fazem os caminhões ser tipo drones. Então, tem um cara num estúdio tipo esse aqui que a gente tá, que controla tipo 10, 20 caminhões. Por quê? Porque os caminhões se dirigem sozinho e de vez em quando pisca na tela do cara que ele precisa tipo, sei lá, entrar numa cidade ou entrar numa estradinha de chão que precisa. Ou tipo, esse aqui matou quatro. Pois é. Então assim, de vez em quando vai piscar na tela do cara e aí em vez de você ter um motorista por caminhão, você vai ter um motorista a cada 100 caminhões, a cada 50 caminhões. E com isso, um monte de motorista de caminhão perdeu o emprego, apesar de ter alguns ainda sentados, tipo piloto de drone, sentados num estúdio, pilotando, entendeu? Mas é assim, o número vai cair muito. E falando sobre motorista principalmente, é a profissão
mais comum para homens nos Estados Unidos. Então, o trabalho que mais emprega homem nos Estados Unidos é a profissão de motorista e as coisas satélite, tipo mecânico, motorista, posto de combustível, pedágio, essas coisas. E todas elas são impactadas se você automatizar tudo. Eles vão virar apenas hipsters, né? Porque vai ser só um cara com uma roupa suja, com uma barba grande. Que não tem caminhão. E que não precisa ter um caminhão, que é um negócio caríssimo. Eu acho lindo o caminhão, até hoje. O caminhão, eu não dirijo, mas eu acho o caminhão lindo como uma peça de design e uma conquista da humanidade, assim. Um Peterbilt. Caminhão, uma máquina gigante. É um negócio muito lindo, cara. O caminhão, quando eu era criança, tinha aqueles caminhão de madeira e, tipo assim, o caminhão é muito foda. E quando eu descobri que o caminhão tem um quartinho atrás, aí eu fiquei maluco, cara. Meu avô é carreteiro, né? Caminhoneiro carreteiro. Eu adorava viajar com ele. Ele tem a caminha atrás, embaixo da caminha tem um baú que guarda as paradas. Meu, o caminhão é um puta lance massa. E aí, pessoas perguntando se a gente vai estar vivo enquanto isso acontecer. Vai, e, tipo, cara! É óbvio! Mano, não deve... Caminhão autônomo não dá 10 anos pra ele tomado no mercado. 5 anos vai ter, assim, vai ser comum. Você vai dirigir, não aqui no Brasil, porque eu não vou ficar prevendo coisa pro Brasil, mas você vai pros Estados Unidos, vai dirigir numa estrada, daqui 5 anos, eu acredito que vai ser comum você cruzar nos caminhões autônomos. Eu cheguei a 11 anos em São Paulo com um Nokia 5125, gente. Não, acho que já era um outro, mas era uma bosta, era um celular que não fazia nada. Eu cheguei a 10 anos... Não, 11 anos hoje, e era um Nokia E63, que era aquele com teclado completo embaixo e uma telinha pequena safada em cima. Tipo, tu conseguia acessar um e-mail em Times New Roman, com aqueles link roxo. Câmera de 1.3 megapixels, e eu pagava uma fortuna, mano, pra ter. Aquele link azul que tu clica e fica roxo. Eu me lembro que o meu grande sonho, a gente programou um website da Fresno, no qual a gente conseguia botar, olha isso, uma notícia e atrelar a esta notícia uma foto. E essa foto tinha que ser num tamanho específico, senão dava tudo errado. E tipo, eu me lembro que o cara que programou isso, que era o ex-baterista da banda, o Cooper, programadorzaço. Tipo assim, foi uma baita de uma treta, mano. Foi muita treta. Aí uma outra pergunta assim, tá, mas vai diminuir os acidentes de caminhão e de carro? Mas não, isso é óbvio. Sim! Só que cada... Sim! Menos ciclista morto na estrada! Inclusive o caminhão automatizado, quando ele passar por um ciclista, ele vai ficar devagar e vai dar uma água pra esse ciclista. Ele vai dar, não vai jogar. Ele vai passar um carbap. Vai dar um Gatorade, se a pessoa tiver afim de um Gatorade. Sai aquele bracinho assim, igual do BB-8 do Star Wars, com Gatorade, assim, o cara pega. A estrada é um negócio que nos liga a uma época muito medieval. Mano, a estrada é uma das paradas mais absurdas que existe, mano, que é um monte de petróleo, que é dinossauro moído, atravessando florestas inteiras e o planeta inteiro, pra uma galera dirigir uns negócios dormindo, tipo, e bater. Mexer assim, no WhatsApp e atropelar ciclista. Uma batida de carro é uma das paradas que, tipo, a gente vai falar assim, lembra quando o carro batia, que vai ser exatamente quando a gente lembrar, tipo, por exemplo, quando os caras traziam, os escravos traziam os pianos pelo Porto de Santos, e eles levavam o piano no lombo e subiam a Serra de Santos. Nossa, eu não sabia disso. Tem a estrada lá. Nossa. Tem a estradinha, que é uma estradinha de pedra, que as pedras são as mesmas até hoje. É na Serra Velha de Santos lá. E aí tem... essa aqui é a estrada, tem a casa de verão do cara lá, do Dom Pedro. Uhum. A casa de verão, mano, que era onde ele fazia rave, onde tocava o Alok daquela época. O Alok tocava lá. Onde tocava o Alok daquela época. Tem a casa de verão dos caras. Aí tem essa rua assim, aqui ó, tudo que foi pra São Paulo foi trazido em carroça e lombo de escravo aqui. E a estrada tem um sulco no meio, assim. Aí eu esse sulco aqui é pra quê? Isso é pra escorrer bosta. Nossa. Isso tem 100 e 200 anos, tá ligado? E tipo assim... uma estrada que tem um suco de escorrer bosta. A gente não conseguiria viver 10 segundos num mundo, tipo, idade moderna, medieval, porque, meu, era cocô pra tudo quanto é lado, mano. Hoje ainda em várias regiões do Brasil. Danada. Tu morria de infecção. E, tipo, assim, eu brincava atrás da minha casa, na janela da cozinha, assim, era onde eu ia brincar de esconde, pra me esconder e tal. Ou às vezes passava correndo pra pegar a pipa e era esgoto a céu aberto. Corria, minha avó vinha gritando, Marco, você tá correndo no esgoto. Me lameava de esgoto até o joelho, mano. Eu acho que assim como o tiro, o carro
ele vai ganhar, fora os Estados Unidos e uns imbecis no Brasil, o carro vai ganhar um status de hobby, assim, a gente vai no kart, quer dirigir, mano? Tu vai no kart, aí tu dirige aquela merda num ambiente seguro, que tu também pode quebrar o pescoço e morrer, mas assim, tu vai lá... Vai ser mais seguro, tu não vai a probabilidade de você matar outra pessoa reduz a quase zero. Então, mas autódromo vai ser um business foda, eu acho. Acho que também. Uma coisa sobre carro que é interessante é que muita gente agora se fala, na internet se fala muito, com razão, da quantidade de assassinatos no Brasil, né? São 60 mil assassinatos por ano no Brasil. São números de guerra. Uma situação absurda guerra e tal. Cagada. Sabe quantos morrem em acidente automobilístico no Brasil? Basicamente a mesma coisa, 50 mil pessoas por ano. Tipo, carro mata tanto quanto as armas que a gente tanto discute, cara. Carro, bebida alcoólica, dormir no volante, WhatsApp enquanto dirige. É tenso, cara. É tenso. E é uma coisa que a gente devia discutir muito mais, a gente não discute, porque a arma ela é mais... Uma arma, né? Ela é mais romântica, né? Ela é mais impressionante. E a arma é um bagulho que é feito só pra matar. Não me vem com essa, não, porque veja bem, eu sou fazendeiro. Cara, ninguém é fazendeiro. Eu tenho certeza que ninguém que tá me assistindo aqui é fazendeiro. E se tu tem uma fazenda, ela foi invadida por uns jagunços, não tem arma que vai te salvar. Um bacamarte, fora se tiver uma metralhadora daquelas que tu fica girando a manivela, tipo, você não tem o que fazer, cara. Ou se tiver bomba, arma química na tua cerca. Aí, então não existe... A arma é um bagulho que é feito só pra matar as pessoas, só pra tirar uma onda, só serve pra fazer merda. E o carro, talvez não seja essa discussão tão forte em torno do carro, porque o carro, querendo ou não, ele é feito pra levar a gente pros lugares. E é divertido, eu adoro dirigir, eu não gosto de ficar parado em congestionamento, mas quando eu viajo, eu gosto de dirigir uns carros bacanas, alugo uns carros legais. Dá prazer, alugar Mustang nos Estados Unidos. Alugar Mustang, já aluguei vários carros lá legais, Mustang, Camaro, Ferrari, Lambo. Que lá é um carro meio qualquer coisa, assim. Não é uma Ferrari, né? Ferrari já é uma coisa Mustang e o Camaro são carros que você aluga basicamente pelo dobro do preço que você aluga hoje aqui um Gol, um Fiat Uno. Uma Elba. Mas lá você aluga. Mas já a Ferrari e a Lambo não, você tem que pagar um pouquinho mais. Acabei de agora visualizar um mundo do futuro que é... Mano, a gente não vai mais ter emprego pra nada. Não vai. Então tu vai ser obrigado, assim, só que ao mesmo tempo o ser humano não pode ser um vagabundo que dá merda. Vagabundo que eu digo, uma pessoa que não faz nada. Não fazer nada dá depressão e morte, de verdade. Não fazer nada dá muita merda. Depressão e morte, exatamente. Então, tipo, as pessoas vão começar a fazer o que elas gostam. E como tu não vai ter um carro, tu vai poder ficar louco o tempo inteiro. Maconha vai ser legalizada em tudo quanto é canto. Então, os seres humanos, eles vão ficar fazendo o quê? Fumando maconha e fazendo arte. Vão ficar sendo loucos. Eles não vão poder fazer as coisas ruins que se faz quando tu tá louco, que é tipo, enfim, brigas e coisas, porque, mano, vai ser uma era Big Brother de hipervigilância. Então, tipo assim, as pessoas vão ficar ficando loucas o tempo inteiro e provavelmente... as pessoas vão ficar tudo artista, porque quando o cara fica louco, ele vira meio artista. Né? Olha o artista falando. Então, mas assim, o cara, ele não é nem que ele fica artista, ele fica pensando na vida. Sim, aí acaba fazendo arte. E pensar na vida acaba nos levando a um mundo, enfim, acaba nos levando a soluções que são fora da casa, porque eu fico pensando que 90% das pessoas, elas estão muito ocupadas trabalhando pros outros. Eu fui almoçar esses dias num lugar e tinha dois caras calorosamente discutindo assim, o que eles poderiam fazer para vender mais o sei lá que eles vendiam, devia ser tipo um seguro, um negócio, e os caras tipo discutindo assim, muito vestindo a camisa da firma, assim. Se eu fosse chefe dos caras, eu daria eu imagino que os caras ganhem comissão pelo que eles vendem, assim, mas eu fiquei tipo assim, nossa, mano, isso aí tá com os dias contados, assim, e é muito, muito louco, cara. Os robôs, eles vão fazer, é que a gente não percebe. Ontem mesmo eu postei uma, que essa é uma boa que a galera vai gostar de saber, mas já existem vários serviços e experimentos impactando o trabalho de psicólogos, que é uma das profissões, assim, mais humanas, né? Mais, eu preciso ter o contato e não sei o quê, né? Mas não, cara, ontem mesmo eu postei ontem no dia da gravação, né? Ontem em relação ao dia da gravação, uma de psicólogos que toda empresa média e grande tem um psicólogo na área de RH, e esse psicólogo na área de...
pode ter e precisa ter para poder manter um negócio que chama cultura corporativa, que é ter certeza que está todo mundo se comportando segundo as regras, as intenções da empresa e fomentando os valores que aquela empresa curte ter. Por exemplo, se a empresa é uma empresa que curte ter valores de inovação, ter certeza que está todo mundo sempre pensando em inovação. Se a empresa é uma empresa que curte segurança, por exemplo, ter certeza que está todo mundo rodando em volta de segurança, discutindo segurança. Esse é o psicólogo que cuida da cultura da empresa. Olha... Já existe, eu postei isso ontem, serviço online, que um robô psicólogo faz esse trabalho de manter a cultura da empresa, só que em vez de ser um psicólogo humano, é um robô. E não é um robô físico, né? Não é um bichinho que fica pi, 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 pó, pó, pó na empresa, não. É um serviço online que as pessoas têm que usar, os funcionários têm que usar, e ao usar aquele serviço e ao interagir com ele, eles estão interagindo com um serviço que vai motivar e que vai fomentar os valores que aquela empresa quer ter. E esses valores, de novo, podem ser segurança, inovação, respeito, atendimento ao cliente, seja lá quais forem os valores que aquela empresa quer ter e tal. E, cara, é um robô fazendo isso. Então, assim, menos psicólogos vão ter emprego porque tem um robô fazendo. Ah, mas sempre vai precisar de um psicólogo porque a empresa é gigante. Beleza. Mas em vez de empregar 10 psicólogos, vai empregar um. E o resto vai ser feito pelo robô, sacou? Então, esse é o lance. O lance da tirada do emprego pelos robôs não é necessariamente o robô eliminar a necessidade humana, que isso é mais difícil de acontecer, apesar de acontecer em muitos casos. Mas é o fato de você otimizar tanto o trabalho de um profissional que não precisa de 2, sacou? Só precisa de 1 para fazer a parada. Não precisa de 10, não precisa de 100. Tem, por exemplo, advogado. Basicamente, o advogado... Claro que existe o lance daquele que a gente vê no filme, que é o cara que usa uma sagacidade, uma inteligência dele. Deve ter 1% dos advogados que vão numa audiência, no fórum. Basicamente, não chega a ser interpretar a lei, né? Basicamente, o advogado ou o juiz é tipo assim, aplicar a lei. Então, basicamente, se tu tem um robô que sabe onde está escrito o bagulho que tem a ver com aquilo que ele tem que decidir, basicamente é apertar um enter e aí pronto, tá preso, filho da puta, entendeu? Isso aí. E, de novo, não quer dizer que todos vão ser substituídos, mas, mano, você tira 99% das pessoas do mercado, você tira 95% das pessoas do mercado, que os robôs vão fazer a maior parte dos casos. E aí sobra só as exceções que os humanos quiserem tratar, por exemplo. E mesmo as exceções vão poder ser tratadas por robôs no futuro, mas vamos deixar o futuro pra depois. Falando de agora, já teve, por exemplo, robô fazendo em 1 hora o que levava tipo 160 mil horas para uma equipe de acho que 40 advogados humanos para fazer. E aí eles demitiram todo mundo, mano. Demitiram dezenas de pessoas porque o robô faz em 1 hora o que levava 1 ano para uma equipe de 40 fazer. Olha isso. E o que o advogado foi lá e fez? Comprou um Corolla e agora é Uber. Mas vai ficar só mais uns 10 anos. Só mais uns 10 anos, e olha lá. Então, mas tem uma profissão que pra mim vai ser substituída e ninguém vai perceber. No Brasil eu não sei, porque a galera curte ser retrógrado assim. Mas presidente da República Senado e deputado... Isso aí pra mim é o bagulho que é mais fácil de meter robô pra trabalhar. E não é uma piada isso. Porque pensa, tu alimenta lá um programa de computador, o orçamento é esse, precisa disso, tem que fazer aquilo. E com blockchain, votação, democracia direta e democracia com atividade direta, você ainda põe as pessoas pra decidir, mano. A galera pode reclamar lá pro Twitter, esse robô vai entender o que a pessoa fala, não vai só responder obrigado. Tem um buraco aqui na rua, no meio da Avenida Paulista. Não e aí, seja por isso. Dá 10 minutos, tá lá um robô fazendo. Um robô tapando o buraco, inclusive, né? Porque não tem por que um cara pegar asfalto, pegar câncer, ficar mexendo num bagulho escroto que é o asfalto. Mas esse lance de robô administrador público tem realmente essas propostas cada vez mais fortes. Na política é mais difícil porque quem tem que decidir por isso é a própria política, e a política vai se proteger, né? A classe política vai se proteger, mas nos livros mais clássicos sobre o assunto, o Robô, do Isaac Asimov, um gênio, que o mundo, o além da robótica o tenha, no Eu, Robô, o último ato, sem dar spoiler, o último ato do Eu, Robô, o último conto... Todo mundo viu o filme do Will Smith. Não, mas o filme do Will Smith é levemente baseado. No último ato, no último conto do Eu, Robô,
É justamente isso. É um planeta Terra dividido em algumas grandes regiões, são basicamente os continentes, a Eurásia, a América, não sei o que, não sei o que. E essas regiões são controladas por robôs, não tem político humano. Quem define o que é feito o que e onde são robôs. Então já são isso, o Isaac Asimov, 950 e sei lá quanto, sei lá. A ficção científica basicamente não apenas Definindo. previu tudo, como ela inspirou Nos guia. as pessoas. Por exemplo, o fato de uma das... O fato da Enterprise ser o nome também de um ônibus espacial, ou seja, por causa da Enterprise do Star Trek, é tipo assim, realmente a ciência, ela não apenas ela cumpre a previsão de um escritor de ficção científica, como às vezes ela se inspira. Tipo total. assim, pô, os caras estão lá, quantos anos falando sobre viagem no espaço? Aí chegou um cara, um cientista, e fala, vamos viajar nesse espaço aí, porra! E vai lá e faz o negócio acontecer. Mas agora é um pouco um stretch, sai um pouquinho do lance do robô, mas é um negócio que eu penso muito assim, que é o quê? Vamos supor que as pessoas começam a ser gradualmente substituídas, assim, os seus trabalhos braçais, que é o que emprega boa parte da população, a maioria da população, os trabalhos braçais, tipo assim, o caixa do supermercado, o motora, o cara que colhe Nos milho Estados lá Unidos, não sei a aonde. profissão, eu tenho esses dados todos meio de cabeça. Nos Estados Unidos, a profissão mais comum para a população inteira é fazer e servir comida. E, em terceiro lugar, que é especificamente para homens, é dirigir e serviços auxiliares à direção. Então, Mas, ó, isso vai gerar, que já se fala muito, que é, mas assim, para o público aqui é importante, uma geração de pessoas que vão estar fora do mercado de trabalho, do trabalho braçal, que é o que emprega a maior parte das pessoas. Tipo, tu vai no supermercado, aí tu... esqueci o melão. Aí tem que ir um cara lá correndo pegar um melão. Mas se o supermercado fosse a BH, que é uma loja de tecnologia nos Estados Unidos, é uma grua que pega o melão pra ti. Então, assim... E não só isso, como cada vez mais você para de ir no mercado, né? Porque tem até eu acho que o cara da Amazon falou, o Bezos, não sei se foi o Bezos, mas alguém assim, falou, cara, daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, caramba, lembra quando pra comprar comida a gente ia num lugar que era tudo uma zona do caralho e você tinha que ir na prateleira pegar a coisa que você queria e era tudo uma desorganização e tava tudo empoeirado. Tipo, o certo ou o mais conveniente é a comida chegar na sua casa, tipo, que é o que a gente já faz, por exemplo, na nossa casa. A gente não vai no mercado, a gente pede lá por um aplicativo e a comida chega, entendeu? Porque é isso aí que tem que fazer acontecer, gente. Tipo... É verdade. E tem um negócio que é muito louco, que é justamente assim, essa geração de pessoas que vão estar fora do mercado de trabalho, ou seja, elas não vão estar produzindo o seu próprio dinheiro, mas, no entanto, os robôs, eles vão estar produzindo dinheiro para um caralho. Isso aí. Mais Valor, ainda. né? E isso aí já tem vários advogados dessa causa. Essa discussão é complexa, mano. A discussão da renda básica universal, que basicamente é o seguinte... Tu aí que ficou brabo com Bolsa Família, te prepara, mano. Porque agora, porque assim, não é mais R$90. Essas pessoas, quando for o teu pai, o cara que não vai ter trabalho, ou quando for tu mesmo, tá ligado? O teu pai provavelmente já vai ter embalado. Vai ser tu mesmo, uma pessoa que não vai... Não tem trabalho. Não é tipo assim, tá difícil o trabalho. A Europa já tá muito percebendo que não há trabalho. É isso aí. Não, na Europa, os países nórdicos já têm seguro-desemprego de 3 anos. 3 anos, você pode trabalhar... É muito comum, inclusive, tem muita gente que faz isso. Trabalha 1 ano, fica 3 desempregado. Trabalha 1 ano, fica 3 desempregado. Desempregado recebendo uma bolsa, um salário, um salário muito mínimo, bom do governo. Porque as outras pessoas pagam até 60% de imposto. Até 60% da renda que a pessoa faz, do salário dela, vira imposto de renda. Então, mas é que isso é muito louco, cara. Porque o que vai acontecer? Vai ter essa geração de pessoas que não vão simplesmente existir no mercado de trabalho, elas vão precisar comer e a comida vai continuar gastando dinheiro. Então, já existem várias pessoas que defendem o negócio da renda básica universal. É mais fácil se informar aí pela internet, tem várias pessoas que falam. Quem me explicou mais sobre isso foi o Forastieri, que é um jornalista cabulosíssimo, que é o grande advogado, o grande defensor da renda básica universal que eu conheço, assim, fora o Eduardo Suplicy, que tem esse papo aí há mais de 10 anos. Bem, ele chamava de... Como é que ele chamava? O programa dele tem... Cidadania. É a mesma coisa, renda cidadã, um negócio assim. Mas é a mesma coisa, só que com outro nome. E ele já fala isso desde os anos 70, eu acho. Tu vai precisar comer, cara. Tu vai precisar comer. E aí, tipo assim... Então, as pessoas vão realmente receber uma grana, porque elas precisam comer e, principalmente, consumir. Porque
os robôs vão estar fazendo as coisas, mas quem consome ainda são as pessoas. E tipo assim... E esse é o imposto de renda negativo, que é uma ideia liberal, na verdade, para quem gosta aí de liberalismo econômico. Mas não o liberal brasileiro, né? Não, o liberal brasileiro, ele não libera ele nada. é meio idiota. Mas é uma ideia liberal do imposto de renda negativo, que se eu não tenho renda, o imposto de renda de quem tem renda paga a minha renda. Ou seja, isso é absurdo. Se eu não ganho dinheiro... Quem ganha dinheiro vai pagar o imposto, quem ganha mais dinheiro vai pagar mais, para que eu tenha o necessário para viver bem. E não é sobreviver, não é não morrer de fome. É realmente ter poder de consumo, é realmente poder comprar smartphone mesmo. Não tem essa de, porque a pessoa tá pegando dinheiro para comprar. É exatamente isso, porque se ninguém comprar o smartphone, não tem por que fazer o smartphone e o capitalismo quebra. Então isso é um jeito de manter o capitalismo rodando, é um jeito do capitalismo se adaptar para continuar rodando, porque senão ele vai quebrar. Porque o que vai acontecer? Cada vez mais concentração de renda, muito mais gente desempregada, e essas pessoas desempregadas vão se revoltar. E para elas não se revoltarem, o que você faz? Você devolve o dinheiro para elas através de quem tem esse dinheiro, que são os donos de meio de produção. E o rico vai continuar rico pra caralho, né? Mas assim, essa discussão, ela parece polêmica hoje, ela pareceria um absurdo alguns anos atrás, mas assim, ela simplesmente já está acontecendo, ainda num rolê meio acadêmico, teórico, mas países aí já aplicam pra caralho, e tipo, não tem choro, vai rolar. É que no Brasil, realmente não tem como usar o Brasil como uma régua pra isso, porque a gente tá uns anos atrás aí, uns vários anos atrás, então as pessoas ainda estão achando que tem que, sei lá, arma, mata todo mundo, amarra no poste, mata. Então, tipo, mano, é aí que tá, tá muito atrás a pauta, assim. Mas aí que tá, mano. E outra coisa também, que vai rolar muito, muito, muito em breve, é que assim, a gente tem muito definido essa coisa do país, porque tu é patriota, não sei o quê, porque tu vive num país, e tipo assim, a própria cultura de se existir em país é uma cultura que não tem nem 200 anos. Né? Tipo assim, eram reinos, impérios... Como a gente conhece hoje, basicamente começou com os Estados Unidos. Né? O Brasil é meio velhinho, mas assim, tu pega a África toda, nos últimos 50 anos ela mudou absurdamente. O leste europeu também. Tava lá na Bósnia e Herzegovina 2 anos atrás, mas tem Montenegro, cara, territórios que não existiam, Kosovo, territórios que não eram países. E tipo assim, e o que vai acontecer muito louco, que é a noção de país, ela vai se... Não faz sentido no mundo globalizado a noção de país, essa é a grande verdade. E por isso que tá rolando toda essa rebordosa aí nos Estados Unidos, na Europa, de dizer, os caras estão vindo tudo pra cá, fudeu. Sim, estão indo mesmo, cara. Estão indo mesmo, vocês fuderam os caras, só que vocês não viram, mas vocês fuderam os caras. Bom, mas tu tá ouvindo essa música que você tá tocando? Tô. Essa musiquinha significa... O podcast, então, é guiado pelo tempo. Excelente. Aí a música entra. Essa musiquinha significa que é hora de pergunta, cara. Então, vamos lá. Por exemplo, isso nem é uma pergunta, mas um cara falou aqui, o Andes, talvez eu não deveria nem dar teu nome, porque que nem a gente fala no Choque de Cultura. Pensa de novo exatamente isso que tu falou, tu vai mudar de ideia sozinho. Mas ser rico é meritocracia. Eu não sou rico, mas venho estudando e trabalhando muito, e com a minha renda vem aumentando aos poucos. Cara, eu vim da favela com barracos de pau. Beleza, eu também. Mas, amigo, eu também. Morei em barraco de pau também. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Mesmo discordando politicamente, aparentemente, é nóis. Mas, não. Da lista dos bilionários do mundo, a maioria herdou. E eu vou falar de novo. A maioria herdou da lista da Forbes, tá? Então, ser rico não é meritocracia. Mas o pai dele herdou. O pai dele construiu, ele é o mérito do pai dele. Não, porque o pai dele, a maioria, dessa maioria, também herdou. E aí você vai voltando, e esse dinheiro vai ser um dinheiro roubado, construído na base do escravo, não sei o que. De todos? Claro que não. Como eu falei, a maioria. Tem uma minoria que realmente construiu o que fez. Aí dessa minoria, tem os que são honestos, que existem, sim. Mas tem os que são desonestos. Por exemplo, um dos caras mais ricos do mundo, que já foi o mais rico do mundo, de vez em quando ele alterna e vira o mais rico do mundo, porque o ranking vai mudando e tal. Não. Mas chegou nem perto de ser o ranking mais rico do mundo. Mas um dos mais ricos do mundo, que às vezes chega lá no topo e às vezes desce 2, 3 posições e tal, é o dono da Zara, que já foi condenada várias vezes por trabalho escravo. Escravo. Então, assim, eu estou dizendo que todo bilionário é desonesto e escravista? Claro que não estou falando isso. Mas existem os bilionários que fizeram dinheiro com honestidade, trabalhando direito, blá, 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 blá. Por exemplo, eu vou citar aqui os donos do Google.
Por exemplo, o Mark Zuckerberg do Facebook também trabalharam com honestidade, não cometeram crimes, etc. Apesar de ter a discussão do Facebook, mas ele fez com honestidade. Calharam de fazer uma coisa que virou o certo. maior bagulho. Isso. Mas eles são o número menor dentro de um número maior que ficou rico a partir de pouco dinheiro. Às vezes nem eram miseráveis, a partir de pouco dinheiro. E tem uma parte desses caras que foi desonesta. E tem a outra parte gigante que herdou. E dessa parte gigante que herdou, tem uma parte grande que o pai realmente fez o dinheiro. E tem a outra parte gigante que herdou do avô. E aí herdou da geração anterior. Jesus. Ou seja, então não é assim. Ser rico não é sempre meritocracia. Às vezes é. Mano, tá Muitas louco. vezes não então, é. tu quer dizer que 90% do brasileiro não merece ser rico porque é vagabundo. Tipo assim, sei lá, meu vô era pobre pra caralho. Não merece. Até porque o cara fica lá colhendo cebola lá em mostardas, não merece. É um vagabundo. Não foi inteligente, né? Não mudou pra São Paulo pra ser empreiteiro. Não, mano, não é assim. Tem perguntas muito boas. Bah, isso aqui dá um episódio só, né? A arte feita por um robô é arte? Ó, eu tenho um case bom nesse. Depois você pode falar, porque eu quero ouvir o artista falar. Eu não sei a resposta. Pegaram músicas de Bach, enfiaram toda a obra de Bach numa máquina, num algoritmo. O algoritmo foi e fez músicas de Bach do algoritmo. Ou seja, inspirado em Bach, ele fez outras coisas. Pegaram isso, botaram uma orquestra pra executar, botaram uma audiência com especialistas e leigos. Os especialistas e os leigos não sabiam quem fez o quê. Os caras erravam. A maior parte eles erraram. Eles acharam que Bach era feito por robô e que as músicas do robô eram feitas por Bach. A maioria, inclusive os especialistas. Então sim, arte feita por robô é arte. E a gente tá falando de Bach, mano. A gente não tá falando de travessos. Não, o robô eu acho que é mais fácil pro robô fazer Bach do que fazer travessos. Porque olha que eu senti uma crítica embutida. O Bach era aquela coisa... Eu vou usar um termo meio besta, assim. Fala. Mas é paralelo a um parnasianismo, assim. Era a beleza pura da relação entre as notas. Uma música do Bach, tu pode ouvir ela em MIDI com som de computador ou com som de orquestra. A beleza está na relação construída entre as notas, os acordes. Tu pega aquela música Ave Maria. Ela é um exercício sobre o Dó maior. Ele só tava querendo fazer assim, ó, eu vou esgotar todas as possibilidades de arpegiar coisas em cima de Dó maior. Então é um meio que passeio sobre o Dó maior. Então isso é muito matemático. Esses caras eram matemáticos, eram os grandes arquitetos. Eles estavam descobrindo a relação matemática entre as coisas. E eles, inclusive, faziam músicas com espécie de algoritmos. Eu vou te dizer um negócio, mas algoritmos humanos. Porque eu também acabo fazendo música assim. Eu vou fazer um acorde onde a próxima nota é sempre a quinta da nota anterior. Então vai ser Dó, depois vai ser Sol. Qual é a quinta do Sol? Ré. Qual é a quinta do Ré Lá? Qual é a quinta do Lá Mi? Qual é a quinta do Mi Si? Então tu vai fazendo um algoritmo daquilo, assim. Então o Bach fazia muito assim. Mas agora, o Bach fazer uma música, o robô fazer uma música dos travessos, aí sim eu quero ver. Mas faz, só você enfiar todas as paradas lá e faz. Com certeza faz. Tu põe uma besteira, assim, põe um robô pra ouvir o top 100 do Spotify. E tipo assim, ele, saquei, porque a gente saca, como é que o robô não vai sacar, mano? É trap. Mano, você pega o R&B dos anos 2000, era tudo padrãozão, cara. O R&B dos anos 2000 era um negócio horroroso. É verdade. O trap é meio assim. Vai ser mais facilmente feito pelos robôs. Traz mais perguntas. A arte do robô é matemática, a arte humana é expressional. Não! Vamos lá. Isso é coisa de leitura. Homo Deus que fala disso. Homo Deus do Harari vai falar sobre esse lance de nós sermos algoritmos também. Tá? Mas a arte não é a expressão do ser humano. Sim, porque a única espécie que a gente conhece que faz umas artes é o ser humano. Se bem que tem uns elefantes que pinta, tem uns porcos que pinta e tal, mas não é exatamente o que a gente procura. Ou seja, vai ter, tipo assim, a arte humana. Assim, se a gente for dividir menor, assim, tem a arte africana, a arte indígena, a arte brasileira. Brasileira seria arte indígena, né? Mas, assim, a arte europeia. Então, a arte vai ter arte de robô. Robo art, que já existe pra caralho. Faz a busca aí agora no Google, gente. Bach, orquestra, robot, por exemplo. E você vai achar. Então, isso, só botar assim, robot art, já vai ter uns bagulho muito foda. Vixe, vai ter... Já tem uns bagulho muito foda, cara. Aqui, se tu põe só robot art, só aparece um monte de robô bonito. Desenhado. Mas tem vários fractais, mano. Fractal, que é uma parada muito foda. Se o cara desenhasse fractal, tu fala assim, nossa, o cara é um puto de um artista. Por exemplo, um cara que faz uma arte realista,
que pra muitas pessoas o artista só é foda quando ele faz uma arte realista. Essa é a primeira arte que o robô vai acabar. Tá ligado? Essa é a primeira arte. O robô vai tirar uma foto. O robô tirando uma foto da minha cara e imprimindo, isso já é uma arte realista feita por um robô. Só que, tipo vamos fazer uma experiência na edição? Vamos ver se você vai querer fazer. Você toca 2 trechos, qualquer coisa você corta na edição se não der pra fazer. Mas você toca 2 trechos de Bach. Um é robô e um é humano. Então, agora, realmente vamos fazer aqui um quadro inédito. O que é? Bach ou Robobach? Excelente. É, Bach ou Robobach. Vai começar agora a primeira música. Quem fez isso? Fofo, né? Tocante. Consigo ver ele. Consigo ver o Rodriguinho dos Travessos cantando em cima disso aqui. Agora vamos para um segundo trecho e vamos ver depois qual deles é feito pelo Bach. E tu que tá ouvindo em velocidade 50% mais rápido, que é a maneira com que eu ouço podcasts, não ouve agora, deixa na velocidade normal para entender. Não pode ouvir Bach acelerado, pelo amor de Deus. E é louco, porque eu não me ligo mais que eu tô ouvindo os 50% mais rápido. Eu ponho na velocidade normal e fico assim, nossa, que saco, essa pessoa fala muito devagar. Vamos lá, quem é esse cara que tá fazendo essa música aqui? Rolou um floreio ali. Esse floreio é uma simulação ou veio do coração de um ser humano? É, ele tá chorando? Então você tocante, hein? aí, tu da poltrona aí, tu consegue agora dizer se isso aqui, qual delas é Bach e qual delas é o robô? Eu particularmente, eu achei que a primeira, ela é meio aleatória, assim. Os acordes vão mudando de uma maneira meio, tipo, bonito, harmônico, mas, assim, meio aleatório, assim. Fica meio feio quase umas horas. Mas o Bach tem umas partes que eu também me incomodam, assim. Que ele fazia por querer. E a segunda não sei se todo mundo sabe disso, mas o Bach, ele foi um dos primeiros caras que levou a música erudita e que tocava música erudita e também no bar. No bar mesmo, não bar, que não é um trocadilho. Ele tava num restaurante, num bar, e ele fazia isso pra ganhar uma grana e tal, era o jeito dele pagar as contas. E ele foi um dos primeiros caras a fazer isso, tinha até um preconceito em relação a ele, porque ele tocava em restaurante, era músico de boteco, né? Imagina, hoje seria tirado como músico de boteco. Era como se fosse tocar Cássia Eller no boteco, o cara tava tocando isso. Mas em qual... A segunda é muito mais bonita que a primeira, mas eu tenho uma notícia pra vocês, galera. As duas foram feitas pelo robô. Duas! As duas músicas são frutos de uma inteligência artificial que fez uma música tocante e que se tu fosse comparar com a música do Bach de verdade, não tem como dizer o que é o que. É verdade. Não tem como dizer o que é o que. Isso já foi feito em laboratório com experimento e base científica. Então se você procurar na internet, você vai ver experimento Bach versus robô. Os caras fizeram, foi verificado depois, blá, 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 todo o método científico. E as pessoas erraram. Tanto os leigos, como eu disse, tanto os leigos quanto os especialistas. Ninguém sabia o que era o que. É, eles vão dominar o mundo, começando pelo mercado fonográfico, assim, o próximo Rock in Rio é só robô ali, mano. Enfim, muito bom isso, caralho, mano, as duas foram do robô, meu, nossa. Meus fãs são emos demais, né? Eles assim, mas um robô nunca vai chorar cantando uma música. O robô nunca vai sentir raiva. Que bom, né? Raiva é um puta sentimento horrível de se sentir, gente. Raiva. Tipo, inveja... São sentimentos que os caras não vão programar o robô pra ter. Eu tenho uma curiosidade que é muito louco, que é tipo assim, se alguém levasse uma Siri, que é a inteligência artificial, a burrice artificial do nosso... A Siri é muito ruim, né? Se alguém levasse uma Siri para 50 anos atrás, as pessoas diriam que ela é um ser senciente e inteligente. Porra... Porque mesmo a Siri sendo muito estúpida para as duas coisas, ela é bem mais inteligente que várias pessoas que eu conheço, vários amigos meus. Principalmente sob efeito de certas circunstâncias. Ela é mais focada, ela é muito mais focada. Perguntas, deixa eu ver uma pergunta. Os robôs... Não vai ter sentimento. Claro que não. O mundo já tá sem sentimento, cara. Não, sentimento, se você pensar no sentimento como uma resposta... Se você acreditar que o sentimento acontece no cérebro,
e eu acho que ele acontece, Claro que acontece. cara, inteligência artificial faz sentimento também. Tipo, é uma questão de você descobrir como os sentimentos são definidos no nosso cérebro e reproduzir isso depois em algoritmo. Tipo, é uma questão de... Fala mais no microfoninho. Beleza. Mas é uma questão de você descobrir como o sentimento é feito no cérebro e reproduzir isso depois, assim, não tem... Isso inclusive é superestimado o valor desse sentimento. É verdade, cara. Vários sentimentos são meio paia. E tem uma questão aqui que é muito legal também. O robô sexual. O robô sexual é uma parada que existe há muito tempo, chama-se vibrador. É isso aí, os consoles. Não, mas tem eles cada vez mais impressionantes, Sexual. digamos. Tem fábrica nos Estados Unidos que faz modelos hiperrealistas, masculinos e E tu femininos. pode ter certeza que já existe o robossexualismo, que é uma pessoa que não se relaciona mais com a robossexualidade, que senão seria uma doença. O robossexualidade, que o cara não quer mais saber de humano, só se relaciona com um robô. No cara, Japão- é um robossexual. Isso no Japão, tenho certeza que já existe. No Japão tem um joguinho de Nintendo DS que é tipo uma personagem virtual, feminina ou masculina. Normalmente são os caras que eles usam personagens femininas. E é tipo... Falando, é tipo um Tamagotchi. É um personagem virtual que você interage lá com ela, você conversa, você faz várias coisas. É uma pessoa virtual no DS. E tem cada vez mais gente se casando com estas personagens. De verdade. Filhão, eu vou falar de um verdade. bagulho. Ó, tem um negócio que falaram que eu não tinha me ligado. Se tu for no Japão, que eu nunca fui, mas eu sei Eu quero que eu sou muito. aficionado pelo Japão, eu sei que um dos estilos musicais mais populares no Japão chama-se Vocaloid. Vocaloid é uma marca registrada da Yamaha, que basicamente é um sintetizador de voz, que em japonês ele já é perfeito. Ele é mais convincente do que uma pessoa cantando com autotune, por exemplo. Então o Vocaloid, tu digita lá os fonemas japoneses, tin, ti, ku, nin, ka, gin, ji, e tu endereça por MIDI essas notas, tu orquestra um robô cantando e tipo assim, Fica melhor do que um humano no autotune. os artistas de Vocaloid nada mais são do que Programadores. timbres de vozes, entendeu? E quem faz as músicas são programadores. Mas olha só, são timbres de voz. Esse é um disco novo do João, que o João nada mais é do que uma voz criada. Então, tipo assim, eu posso fazer uma música do João, tu pode fazer uma outra música do João, porque aquela voz é o João. E tem inúmeras Que coisa vozes de louca, Vocaloid. mano, no Japão. Eu vou recomendar aqui um álbum do Porter Robinson, que é um cara que não é japonês, mas ele também é louco pelo Japão, e ele fez um álbum que é chamado Worlds, tem uma música chamada Set Machine, que é maravilhosa, e é uma música toda feita em Vocaloid, só que aí falando inglês, aí fica meio bizarro, fica meio glitch, e é ótimo, cara. Incrível. Isso é um robô fazendo arte, E cantar, não tem mano. humano cantando. Não tem, tudo sintetizado. é tudo Vocaloid, tu põe lá as informações e ele canta. Claro que tem um humano aí endereçando aquela emoção e deixando aquilo lindo, mas daí a tu ligar o computador do que faz a música do bar com o Vocaloid, Você ele vai fechou o chorar. ciclo. Ele vai chorar graxa, né? Vai chorar óleo. Óleo, Nem óleo, porque os robôs não tem mais tanto óleo assim. Vai chorar mano. bits. Mano, vai chorar tipo, numerozinhos quânticos, cara. Então, essa trilha está aumentando muito porque tá acabando. Tá acabando, mas enfim, mas é um final falso, que depois a gente pode voltar lá pro começo e fazer mais coisas. Mas quem esteve aqui comigo foi o Marco Gomes. Deixa aí tuas redes, o que tu tá fazendo da vida? Que a gente não falou, tu ficou devaneando sobre os robôs em... Eu fiquei, né? Sozinho. Mas eu tô aqui só aprendendo. Minhas redes, Marco Gomes no Twitter, Marco Gomes no Instagram, são os dois lugares. No LinkedIn também tem bastante conteúdo legal. Eu saí do Facebook por questão de privacidade e sessão de dados. É verdade. E é isso, Facebook, LinkedIn... Não, Facebook não. LinkedIn, Marco Gomes, Twitter e Instagram. O Twitter é a rede que eu mais gosto, que eu mais uso. O Tu Instagram não saiu também do bastante. Facebook porque tu tá cansado de brigar com as pessoas? Também, tretas demais, cansei. E eu trabalho numa empresa de dados, eu trabalho com dados e com automatização e de alguma forma robótica. Eu trabalho com dados numa das empresas mais reconhecidas no mundo nesse assunto e nessa indústria. E, enfim, meu trabalho não é exatamente o que é importante. O importante é sigam-me nas minhas redes sociais pra gente trocar ideia, tretar e discutir o mundo e ver os robôs tomando a terra e a gente ficar só curtindo de boa, andando de skate o dia inteiro. É isso. E vendo filme da Netflix. Falou!